Para ser rico, é importante entender que riqueza não está necessariamente relacionada às aparências luxuosas. O verdadeiro conceito de riqueza está ligado ao poder de decisão em relação ao seu tempo, afirma a doutora Elisiane Moreira, que eu já dei o spoiler, já falei quem é a nossa convidada, mas a gente vai falar muito sobre riqueza, por que você é rico, por que você ainda não guarda o seu dinheiro. Então já vou começar a apresentar a minha convidada de hoje, que pela segunda vez está no Compartilha Cast. Ela já está assim cada vez mais cheia de novidades para contar aqui pra gente. Então, a nossa convidada de hoje, ela é a educadora financeira, apresentadora da Rede TV Paraná, colunista, advogada, criadora de conteúdo e fundadora do CIA, que é o Clube Investidor Águia, que já formou mais de 5 mil novos investidores no Brasil e em 28 países. Uau! Atualmente conta com mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais. Seja muito bem-vinda novamente, doutora Elisiane, ao Compartilha Cast. Muito obrigada, Vivian, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos compartilhar realmente bastante informação aí sobre o bolso das pessoas, sobre dinheiro, sobre finanças, investimentos. E vamos provar hoje que investir é para todos. É isso. Muito bom. E o tema de hoje é: por que você não é rico? Pensa bem sobre esse tema, hein? Vamos falar sobre isso. Já quero começar te perguntando: por que você não é rico? Esse livro que você acaba de lançar. Sim. Qual foi a ideia de ter lançado ele? Bom, vamos lá, Vivian. Eu trabalhei durante 16 anos em grandes bancos aqui no Brasil. O último banco foi o Banco do Brasil. Era gerente de relacionamento lá. Trabalhei lá por 8 anos. Eu digo que nesses 16 anos não houve nenhum dia em que eu não visse alguém passando por uma situação difícil financeiramente. Não por conta do valor do salário, porque eu vi muita gente recebendo 20 mil, 30 mil reais de salário, mas com as mesmas dificuldades de quem recebe um salário mínimo. Então, qual é o grande ponto? O grande ponto é que faltou pra gente educação financeira na escola, e essa falta de conhecimento faz muita diferença, faz muita falta pra gente e torna a nossa vida financeira uma grande cilada. Eu digo que, por que a gente não é rico, ou por que as pessoas não são ricas, né, na sua maioria? Porque não depende do salário ou de quanto dinheiro você acessa, mas depende da sua postura em relação a ele. Dinheiro é uma ciência é essa que não foi aprendida. Então, existem alguns conceitos simples, mas que, se não aplicados, realmente torna a gente escravos do dinheiro de alguma maneira, porque se a gente não faz o dinheiro trabalhar por nós, a gente vai ter que passar uma vida inteira trabalhando por dinheiro e a nossa conta nunca vai fechar. Novamente, mesmo que você tenha um salário de 20, 30 mil reais, já vi juízes, médicos muito endividados com o banco, por não terem conceitos como: pague-se primeiro. O seu principal boleto é você. Então, se paga primeiro, poupa, investe esse dinheiro e pensa lá na frente de forma estratégica, pensando em como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque senão você sempre vai depender da sua renda ativa. Nunca vai ter renda passiva, e a renda passiva se forma através dos investimentos. Então, o que é ser rico? De fato, não tem nada a ver com uma vida luxuosa, mas tem a ver com ser dono do seu tempo. Tem a ver com você escolher dizer não, se for o caso. Tem a ver com você não depender de governo, de Estado para se aposentar. Conta essa que também nunca fecha, já não fecha hoje em dia, e a perspectiva é cada vez pior, infelizmente. Mas esse é o verdadeiro conceito de riqueza. Ele está muito mais atrelado ao seu contexto e a ser livre em algum momento da sua vida, de forma que você receba renda passiva suficiente para custear os seus custos de vida, mas não tem absolutamente nada a ver com o luxo de um carro importado ou de uma mansão e tudo mais. Na verdade, quanto mais simples for o seu custo de vida, o seu contexto de vida, mais próximo você está da riqueza. Então, eu entendo que ser rico é ter mais tempo para você poder usufruir, inclusive, do dinheiro que você ganha e de forma mais assertiva. Perfeito. E ter essa oportunidade de escolha. Então, se eu te perguntar, se você ficar sem o seu trabalho agora, se seu chefe, enfim, acorda de mau humor, acaba descontando em você e te manda embora, quanto tempo você poderia sobreviver sem um novo trabalho, sem um novo salário?
Quando você responde essa pergunta de forma que você conseguiria viver por muito tempo sem depender daquele trabalho, esse é o conceito de riqueza. E eu tenho certeza que a resposta de algumas pessoas vai ser: eu consigo viver por horas. Consigo viver por alguns dias, por uma semana. Porque a gente, infelizmente, no Brasil não tem essa cultura de colocar o futuro nas nossas decisões tomadas agora, né? E isso é um grande problema. Em algum momento, infelizmente, a nossa energia vai diminuindo ao longo da vida, a nossa disposição vai diminuindo, e a tendência é que, se a gente não tiver renda passiva, se a gente não investir e receber aí uma segunda renda, a gente vai ficar refém, de alguma forma. Refém do dinheiro, refém de um trabalho na terceira idade, como muitos já fazem, mesmo aposentados continuam trabalhando, ou até mesmo refém de INSS e de tudo mais. Então, esse é o grande conceito, essa é a grande riqueza. Poder de escolha, poder de ser dono do seu tempo. Então, a gente vai colocar essa pergunta aí para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Quanto tempo que você conseguiria viver se a partir de agora você não tivesse mais trabalho? Perfeito. Eu aposto, Elisiane, que muitas pessoas vão dizer: eu não faço a menor ideia, porque nem fazer um planejamento financeiro devem fazer. Verdade. E aí acaba que o dinheiro vai escoando pelo ralo. E não é à toa, Vivian, que a gente percebe que tem tanta gente que já acessou muito dinheiro. A gente tem ex-BBBs, ex-atores, atrizes. Jogadores enfim, de futebol. Jogadores de futebol, perfeito. Então, essas pessoas já acessaram muito dinheiro durante a sua vida profissional, mas elas nunca se preocuparam com o que vinha depois. E essa é uma tendência perigosa. Porque mesmo acessando muito dinheiro, se você não se preocupar e não se planejar para isso, uma hora o dinheiro vai acabar. Sim, eu já escutei de muitas pessoas próximas a mim assim: eu não sei onde o meu dinheiro está indo, eu não faço ideia. Sim. E eu falo: poxa, mas é simples de fazer. É só você pegar e colocar um papel, escreve, pega um caderno velho lá que está lá embolorando no seu guarda-roupa e começa a escrever. Toda vez que você tomar um cafezinho, você anota lá: R$6, R$10 o cafezinho. Perfeito. Ah, mas dá trabalho. Ué, tudo dá trabalho na vida, né? Eu digo, tem dois difíceis, né? O difícil é você se planejar financeiramente, mas viver uma vida financeira mais tranquila. E também tem um outro difícil. Então, você pode deixar de fazer isso, mas vai passar a vida inteira com dificuldade financeira. Então, você escolhe o seu difícil, na verdade, né? E é isso que você falou. Você falou muito bem. O caderno velho funciona se você... Olha... Não me dou bem, Elisiane, com planilha, não quero saber de Excel, não gosto e tudo mais, informática não é comigo. Então, não tem desculpa, pega o caderninho lá e começa a anotar quais são os seus gastos. Você vai perceber que, se alguém te perguntar hoje qual é o valor da tua receita, quanto você recebe líquido todo mês e quanto você tem de despesa todo mês, talvez você não saiba o resultado dessa conta só porque você não tem esse controle. E essa conta simples, receita menos despesa, é o retrato da tua saúde financeira. Então, quando me perguntam por onde começar a investir, primeiro olha a tua saúde financeira. Como que você tá? Você tá gastando mais do que você tá recebendo? Ou você tá recebendo igual você tá gastando? Onde que você pode melhorar? Quais são os cortes inteligentes que você pode fazer? Mas você só vai saber as respostas dessas perguntas se você realmente tiver um controle, você começar a olhar para os seus gastos. Então, tem aluno, por exemplo, que me fala: Elisiane, meu dinheiro não sobra, não sei para onde vai, eu gasto só com mercado, aluguel, luz, água e telefone, e nada mais. Eu digo: tá, você tem cartão de crédito? Ah, tenho cartão de crédito, veio fatura. Você olha a fatura do seu cartão de crédito? Não, vou pagando ali, bom... Vamos lá, vamos olhar a fatura. Aí tinha iFood, tinha Uber. Só de iFood e Uber tem mais de R$500 facilmente todos os meses. Acabou. Então, é um dinheiro que realmente vai escoando pelo ralo se você não presta atenção nos R$15, R$20, R$30, R$50 que você vai gastando no dia a dia sem nem perceber, sem nem notar. Então, ser mais regrado com o dinheiro e vai fazer com que você coloque... o teu futuro nessa conta, né? Nas decisões que você toma. Então, se você vai gastando de forma... compulsivamente? Exatamente, de forma compulsiva, dificilmente a conta vai fechar. E, novamente, tanto para quem recebe um salário mínimo, quanto para quem recebe muito dinheiro, acessa muito dinheiro. Por que você acha que as pessoas têm medo de encarar o dinheiro, no sentido de que eu vou começar a escrever no meu caderno velho, eu vou começar a planilhar? Por que as pessoas têm medo de colocar os gastos no papel? A mão na massa, né? Vivian, ótima pergunta. A gente tem uma cultura do brasileiro que a gente não fala sobre dinheiro em casa, a gente não fala com a esposa, não fala com o marido, não fala com os filhos sobre dinheiro.
na escola ninguém ensinou isso pra gente, eu digo que a gente não aprendeu a ser bem-sucedido, porque a gente não aprendeu educação financeira, não aprendeu a lidar com dinheiro, não aprendeu sequer a declarar imposto de renda, coisa que a gente tem que fazer todo ano a partir da vida adulta, né? Infelizmente nada disso foi ensinado. Então, isso nem teria como a gente ter essa cultura de falar mais sobre dinheiro. Então, logo vem esse tabu. Dinheiro é, de fato, um tabu. E talvez quando você era criança, você lembra do teu subconsciente, ainda ficou uma memória de você perceber seu pai e sua mãe, ou com quem você morava ali, essas pessoas discutindo em relação a dinheiro. Então, você encara, muitas vezes, o dinheiro como se ele fosse algo ruim, algo mal, algo que traz um clima pesado, algo que remete a briga, discussão e tudo mais, porque ficou no teu subconsciente. Muitas vezes até a questão cultural de mídia mesmo. Então, na novela, né? Você pega as novelas antigas, o vilão sempre é o rico da novela, o do mal, o que faz coisa errada, ele tem muito dinheiro. E aí, ao contrário, o mocinho da novela é sempre o pobrezinho, é sempre a pessoa que não tem nada, não tem bem nenhum. Então, essas coisas vão entrando no nosso subconsciente, de forma que o dinheiro se torna um assunto que fica cada vez mais afastado. E não deveria ser assim, porque quanto mais a gente falar sobre isso, mais claro vai ficando. Quanto mais clareza a gente tem sobre um assunto, mais fácil vai ser de tratar e de resolver questões em relação a ele. Mas, e eu vou falar até não só mais fácil, mas até mais gostoso, né? Quando a gente tem um domínio e quando a gente tem o conhecimento, porque muitas pessoas escutaram isso. Eu escutei não só dos meus pais, mas de todas as pessoas ao meu redor quando eu era criança, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que só quem tem dinheiro é que faz... Quer dizer, para ter dinheiro as pessoas fazem alguma coisa errada. Sim. E isso realmente gera que ter dinheiro não é bom. Exato, são crenças limitantes e que pode parecer clichê aqui, né? Crença limitante é papo de coach. Não é. Crença limitante tem uma raiz aí no teu subconsciente de várias crenças que te impedem de alcançar uma vida financeira muitas vezes melhor. Então, quando você está próximo de repente... ser mais próspero, vem uma crença e diz, não, se eu acho que quem tem aquele carro importado lá na rua faz alguma coisa errada, eu nunca vou querer ser aquela pessoa. Então, é automático. Teu cérebro vai trabalhar para que você nunca alcance aquele padrão de vida que você considera subconscientemente não ser bom, não ser ideal. Tem uma passagem bíblica que diz que é mais fácil um camelo passar pela fenda da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muita gente interpreta como se o rico não fosse merecedor do reino dos céus. Quando, na verdade, a interpretação do contexto bíblico antigamente, o camelo, para passar em fendas de cavernas que ele tinha, que chamavam agulhas, ele tinha que passar de joelhos, porque ele não cabia, ele não poderia passar em pé, e ele tinha que se livrar das cargas, porque o camelo era utilizado para carregar cargas, e ele tinha que se livrar das cargas e passar de joelhos. Então, fazendo analogia, a gente não leva nada para o reino dos céus, tudo que você acumular é para essa vida, e você tem que passar de joelhos de forma que você tem que ser humilde para entrar no reino dos céus. Independente se você for pobre ou rico, se você tiver muitos bens ou poucos bens, se você não tiver a humildade, de fato, você não é merecedor do reino dos céus. Cada um vai interpretando da forma que mais lhe convém e acaba, exato, então, propagando isso, e quem ouve não raciocina, não fala, não questiona e tá lá de novo repetindo, daí começa a famosa fake news, né? E o grande problema são as manipulações. Então, existem lideranças que, infelizmente, atuam de forma que manipulam as pessoas, e é muito mais fácil manipular um povo que não tem conhecimento. Sim. Muito mais fácil, sem dúvida. Então, existem estratégias como a estratégia do pão e circo. Eu brinco que desde o alto Império Romano, infelizmente, essa estratégia nunca deixou de ser utilizada por grandes lideranças. Infelizmente, no Brasil, isso fica muito claro. Mas que é a estratégia de vamos distrair o povo, porque eles são maioria. Se eles decidirem tomar o poder nas mãos, então eles fazem o que eles quiserem com a gente. Mas enquanto a gente tiver distração, por isso que antes tinha muita corrida de bigas, a gente vê em filmes, inclusive, sobre isso, nada daquilo era à toa. Tinha distribuição de pão, literalmente, então vem esse ditado de pão e circo. Quando você mantém o povo distraído, ele não se preocupa em buscar, em voltar o olhar dele para o conhecimento que realmente importa, e aí ele vai vivendo uma vida de
conformismo, ele vai se conformando que aquela situação é boa, dá para ele viver daquela forma. Ele não precisa aprender nada, ele não precisa aprender a investir, ele não precisa ser financeiramente independente, porque o governo, de certa forma, está provendo aquilo para ele. Então, é uma doce ilusão. Uma doce ilusão, uma vida medíocre, né? Que, Exato. Infelizmente, ainda a gente vê bastante. Sim. Mas eu penso e eu acredito muito que o dinheiro, sim, traz muita felicidade, principalmente naquelas horas em que você precisa proporcionar para alguém algo que só o dinheiro vai proporcionar, como muitas vezes pagar uma cirurgia, pagar um tratamento, pagar uma oportunidade de uma evolução. Quero fazer um curso que vai ser muito caro, então o dinheiro vai te possibilitar trazer todas essas questões. Sim. Agora, se você acredita que dinheiro não traz felicidade, pode ser que você esteja deixando essas oportunidades passar batido. Sim. E depois não adianta chorar pelo leite derramado, né? E de fato eu acredito que quem diz isso, e muita gente diz, é uma forma até de negação. Ela não está disposta a pagar o preço para ela ter aquele conhecimento, para que ela tenha uma vida financeira melhor. E aí, em forma de negação, ela diz essas frases. Se eu morrer amanhã, mas o dinheiro nem traz felicidade. Mas dinheiro foi feito para usar, para gastar hoje. Então, é só uma negação. É um mecanismo de defesa para quem não está disposto a buscar o conhecimento que precisa ser buscado antes que seja tarde demais. Quando eu comecei a ensinar a investir, eu sempre tive como alguns princípios básicos. Não ostentar. Até porque eu acredito, pessoalmente, que a ostentação é o meio mais rápido de você encontrar pobreza. É caro demais você viver se comparando, viver de aparência, viver uma vida luxuosa, sem que aquilo realmente esteja dentro do teu orçamento, dentro do teu contexto real. Então, e tem muito disso na internet, Vivian, se você notar, não é segredo para ninguém. Muita gente explora essa fraqueza do ser humano de acreditar numa ilusão. Se eu colocar uma Ferrari atrás de mim, então, eu sou muito próspera e o que eu fizer igual aquela pessoa, eu vou alcançar a Ferrari também que está atrás dela. Então, assim, eu jamais vou fazer. Você jamais vai encontrar o conteúdo meu nesse sentido, porque para mim, assim, o que sempre queimou no meu coração é de passar para as pessoas que investimento tem realmente a ver com aquilo que você acabou de colocar. Não é para viver vida de luxo. Se você conseguir viver, ótimo, meus parabéns, é isso aí, você vai aproveitar demais. Mas investir tem a ver com se um ente querido falecer nesse momento. Pensando bem seriamente, a gente nunca gosta de pensar nisso, mas isso pode acontecer. Você vai ter condições de se despedir de forma digna, pensando realmente na despedida, porque a questão financeira já está toda resolvida, ou você vai ser a pessoa, e normalmente é quem mais ama aquela pessoa que vai ter que ficar com essa carga, de se preocupar em velório, enfim, funeral e tudo mais, e isso custa dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, eu digo que não investir, não se preocupar, te impede, inclusive, de viver momentos difíceis, de luto, por exemplo, com um mínimo de dignidade, com um mínimo de que seja uma forma adequada, aceitável de se viver. Se um ente ficar doente, você vai ter condição de oferecer um melhor tratamento para ele? Ou você vai precisar, de repente, que ele corra um risco de vida porque você preferiu pensar que o dinheiro não traz felicidade, que dinheiro era para ser gasto hoje e que o amanhã nem existia, que você poderia morrer amanhã. Exatamente, né? O quanto é importante a gente pensar nessas questões, se eu vou conseguir proporcionar para uma pessoa próxima aquilo que ela necessita naquele momento. Exato. E daí sim a gente pode dizer o quanto o dinheiro é importante. Exato. Agora, perfeito. Falando de conhecimento, antigamente a gente não tinha muito conhecimento. E isso, infelizmente, né, a gente dependia muito do que os nossos pais nos ensinavam, mas hoje a gente não depende mais disso. Então, estamos aqui com a doutora Elisiane, que ensina isso diariamente nas suas redes, e agora está com um livro também, tem os seus cursos, tudo falando sobre dinheiro, investimento, e de uma forma gostosa que qualquer pessoa consegue entender. É isso, perfeito. Como que hoje você aborda? Você vai muito para a prática ou você usa, por exemplo, primeiro entender o autoconhecimento dos seus alunos? Porque assim, eu estou gastando muito, eu não consigo poupar. Você primeiro entende isso e depois vocês vão para a prática? Como que funciona hoje em dia? Perfeito, Vivian, boa pergunta. Eu digo que antes o curso se chamava do zero aos dividendos, mas era antes do zero ainda, né? Porque eu trabalho em relação até a como você negocia uma dívida, como que você se
se livra das dívidas. Então, primeiro, você precisa arrumar casa. Não resolve você começar a investir, recebendo ali 1% de rentabilidade mensal, se você está pagando 4, 5% em um crédito que você tomou junto ao banco. Aí a conta não fecha, fica incoerente você começar daí. Então, primeiro a gente tem que realmente arrumar casa, se livrar de dívidas ruins. O que é dívida ruim? Dívidas caras, dívida com cartão de crédito, que você tem a maior taxa de juros do país, dívida com cheque especial, altas taxas de juros. A gente está falando aqui, cheque especial, de taxa de 9% a 12% ou mais de juros ao mês, não ao ano. Isso é muita coisa. Muita coisa. Cartão de crédito, taxa de 14%, 15%, 16% ao mês. Então, também são contas que, se você deixar 2, 3 meses, você não paga mais, você não consegue mais resolver. Então, primeiro você organiza, primeiro você coloca um método no trato com o dinheiro, para que depois você comece a investir. E começar a investir não é ir para a Bolsa de Valores e comprar uma ação da Petrobras, sabe? Porque sempre é assim, quando a empresa vira notícia, as pessoas pensam, nossa, agora baixou a ação, será que é momento de comprar? Ou, nosso Bitcoin, e o Bitcoin, Elisane, será que vale a pena? Então, é interessante essa questão do brasileiro, né? Porque ele não investe, ele nunca investiu, ele não sabe o que é uma corretora de valores, mas ele quer saber sobre o Bitcoin, se vale a pena ou não. Então, essa cultura também é muito perigosa, porque eu digo que tem dois tipos de pessoas. Tem um investidor de verdade, que é coerente, que vai entrar em bolsa de valores, no sentido de construir uma renda passiva e de construir patrimônio, de ter essa serenidade ao longo do tempo. Mas tem um aventureiro de bolsa, né, Vivi? Então, o aventureiro de bolsa, ele perde dinheiro toda hora. A gente sempre conhece alguma história de algum tio, primo, que perdeu dinheiro em bolsa de valores. Pode ver, todo mundo conhece, eu conheço. Eu conheço também. Então, ele vem falar pra você, bolsa de valores é lugar de perder dinheiro, porque eu coloquei lá uma vez dinheiro e aí eu perdi muita grana, então nunca mais. Pra mim, não funciona. Porque ele tratou bolsa de valores como um cassino, como um jogo, como uma aposta. E não tem nada a ver em relação a isso, né? Então, se eu perguntar para essa mesma pessoa se ela analisou a margem da empresa, se ela analisou dividend yield, se ela analisou endividamento da empresa, se ela analisou outros tantos fundamentos que a gente tem para olhar e para analisar, eu tenho certeza que ela não vai nem saber o que é. Quais são esses números? Para onde ela deveria ter olhado? Ela só vai, se aventura e acabou. Então, investir é bem diferente de ser aventureiro. Bolsa de valores não é cassino, não é aposta, não é jogo, mas é um lugar onde estão as melhores empresas, mais validadas empresas. Lá tem empresas de mais de 200 anos. Eu digo que a gente vai embora um dia e essas empresas vão continuar lá, existindo, lucrando, pagando dividendos. E se você tiver essa serenidade de aprender da maneira certa e entender que investimento é uma construção, você pode repartir o lucro com essas empresas e elas pagam esse lucro constantemente. Então, é esse que é o conceito de investir de fato, né? É pensar de forma que você está construindo um patrimônio lá na frente. Então, esquece essas aventuras, né? Bitcoin, eu posso comprar hoje, vender amanhã, nossa, vou ganhar muito dinheiro, conheço alguém que ficou milionário. Esquece isso, esquece. Se tivesse um atalho, um caminho fácil, que fosse garantido, que ia te pagar 100% de rentabilidade no dia seguinte, não existiriam nenhum nenhum outro investimento existiria. Todo mundo iria fazer essa aventura, né? Mas isso além de jogos e apostas que a gente tem hoje em dia de fato, o tal do jogo do tigrinho, aposta esportiva que o pessoal encara como investimento, então coisas absurdas acontecendo que foram criadas, foram programadas, planejadas para levar o seu dinheiro embora. É um vício isso, né? O que eu tenho escutado de pessoas que são viciadas nesses jogos, nessas apostas, é fora do comum. Existe um estímulo ali de dopamina quando você começa a participar de jogos que o teu cérebro vai te levar a apostar, independente, vai chegar um momento que é independente do resultado que você está tendo, mas a dopamina vem do que é do próximo resultado. Então, quanto mais você jogar, mais viciado você tende a ficar nisso, né? Então, é um grande problema, as pessoas começam achando que aquilo não tem risco nenhum. Exato, é um hobby, é um passatempo, e já vi muita gente perder muita coisa, perder família, perder casamento, inclusive, por conta de vício. Então, muito cuidado. Teve um dia que eu estava na Caixa Econômica, tinha dado um problema no aplicativo, precisei ir lá resolver, e daí eu estava esperando meu horário e daí tinha um segurança. E ele começou a falar pro outro, eu perdi meu casamento. O que aconteceu? Eu tô viciado nesse jogo de aposta. Minha mulher me botou pra fora de casa, porque ela já tinha falado 1, 2, 3 vezes e eu não consegui sair, perdi. Daí eu vi até que o olho dele tava cheio de lágrimas. Meu Deus. Assim. A gente fala, esse assunto, educação financeira,
dinheiro, né, finanças, ele nunca tem o fim no dinheiro em si. Senão não faria sentido a gente falar sobre isso, a gente dedicar um programa aqui, um episódio sobre isso. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente atinge, impacta todos os aspectos da nossa vida. Uma família, eu digo que o investidor, quando ele começa a se tornar investidor, ele vai se tornar uma pessoa melhor. Porque ele vai poder livrar uma parte do cérebro que está tão preocupado com dívida, com conta, com uma questão financeira ali que não funciona, ele vai livrar essa parte do cérebro e vai poder se dedicar mais à família, mais aos filhos, mais ao trabalho. Se dedicando mais ao trabalho, muitas vezes ele vai alcançar uma promoção que ele não alcançaria, porque parte da capacidade dele de pensamento, de mente mesmo, está dedicada a resolver dívida, a cuidar mais da vida financeira, a se organizar, e está tão afogado em dívida que ele não consegue sair daquilo ali. Então, eu digo que quando você investe e organiza melhor a tua vida financeira, toda a tua vida, todo o teu contexto vai mudar. Então, tem depoimentos de alunos que até a gente passou aí nessa semana no YouTube, em aulas gratuitas que eu fiz, dizendo, olha, Elisiane, você me prometeu ensinar a investir e você me ensinou a investir. Mas o que você não me prometeu era que você salvaria meu casamento, e você salvou. Uau! Então, isso é forte. É forte demais, assim. Então, mas por que salvou o casamento? Porque é inevitável. Quando você começa a falar de vida financeira, outras áreas, outros aspectos da sua vida vão ser impactados. Inevitável. Ainda mais, vai além disso, não só a tua vida, mas a gente não vive sozinho. A gente tem filhos, a gente tem marido, a gente tem mãe, pai, a gente tem uma família, nosso ecossistema. E todas as pessoas desse ecossistema também são influenciadas. A gente diz que o ambiente influencia a gente, né? A gente também influencia o ambiente. Se a gente nunca teve na nossa família essa cultura de prestar atenção em educação financeira e de repente alguém levanta essa bandeira e começa a melhorar de vida, começa a receber dividendos, as outras pessoas vão olhar para aquilo ali e vão de repente seguir um caminho muito melhor. Então, o impacto é por gerações. A gente não tem como ter essa ideia, mas tenha certeza, se você começar a aprender sobre finanças e investimentos, você vai deixar um legado que nem você mesmo sabe o tamanho disso ainda, mas é um impacto muito positivo. Sensacional! E agora, vamos fazer o seguinte, você que ficou ouvindo todas essas informações com a gente, falando sobre a importância de ter um olhar para o seu dinheiro, para o seu tempo, para a sua família, para tudo que você vem fazendo. A gente vai gravar um episódio na sequência para a semana que vem com todas as dicas de como você pode fazer para enriquecer. Mas antes da gente finalizar, eu quero que vocês, sempre peço, né, para todo convidado que está aqui conosco, compartilha com a gente uma mensagem para a gente finalizar esse episódio incrível que foi, porque eu tenho certeza que esse episódio trouxe para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, uma reflexão do que eu estou fazendo com o meu dinheiro, do que eu estou fazendo com a minha vida, por que será que eu ainda não enriqueci? Então vamos finalizar esse episódio com a sua mensagem, depois a gente volta a gravar com todas as dicas imperdíveis para você enriquecer. Muito bom. Então, vamos começar a frase respondendo essa pergunta, né? Por que você não é rico? Porque você não faz o seu dinheiro trabalhar por você. E tem muita gente dedicada a fazer o seu dinheiro trabalhar e ele sempre está trabalhando. Mas no momento, se você não faz o dinheiro trabalhar por você, ele está trabalhando por outras pessoas. Então, comece a aprender a investir entendendo que é para todo mundo, entendendo que você pode começar com R$10, entendendo que não é difícil como te disseram que era ou que seria. Mas comece a fazer esse dinheiro trabalhar por você e você vai entender que aos poucos a sua vida financeira vai mudando e todos os aspectos dela vão melhorando junto com essa tua atitude. Então, essa é a mensagem. Sensacional! Já deixa aqui os seus contatos, como que as pessoas conseguem chegar até você, inclusive para ir atrás do livro, todas as informações. Bom, então, para ficar fácil, @doutora Elisiane. Forma mais fácil de me encontrar essa, eu tô lá no Instagram, então a primeira já aparece lá, tem um selinho verificado, fica mais fácil. Você vai me encontrar lá, todo dia tem algum conteúdo, alguma dose ali diária de conhecimento sobre finanças, dinheiro, investimentos, enfim, e tudo mais. Vou estar à disposição. E de uma forma muito gostosa e bastante assertiva. Eu agradeço você que esteve conosco até agora nesse episódio. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, deixa seu like e compartilha para que outras pessoas possam saber mais sobre esse conteúdo e os demais que já gravamos. Mas fica ligadinho que semana que vem as dicas da doutora Elisiane para como você vai enriquecer. Muito obrigada por estar conosco até esse momento. Obrigada, Elisiane. Obrigada, Viviane. Adorei estar aqui. Obrigada, gente. E até o próximo episódio.